tema da palavra de hoje aí está: competitividade e família. Eu não sei se tem algum pernambucano aqui, porque pernambucano não lê como eu li, não é? Como é que pernambucano lê? Competitividade. Competitividade. Pois bem, a gente vai falar sobre isso. Agora, permitam-me dizer que pessoalmente eu considero hoje a competitividade como uma das maiores marcas de nossa sociedade. Estamos cada vez mais competitivos. E me permitam fazer somente algumas sinalizações. A primeira marca disso talvez seja a celeridade. No século passado, Augusto Cury escreveu falando da síndrome do pensamento acelerado. Mas alguém precisa dizer ao Augusto que não é mais só o pensamento. Tudo acelerou. Infelizmente, tudo acelerou. O tempo de tomar café acelerou, tempo de tomar banho acelerou, tempo de se deslocar, tudo acelerado, irmãos. Aquela canção, sabe, ando devagar porque já tive pressa, ela não pode mais ser cantada, não pode, porque nenhum de nós, me parece hoje, viver sem pressa, sem celeridade. Uma outra característica dessa sociedade competitiva é essa mentalidade triunfarista, onde a única coisa que importa é vencer. Há um quê de obsessão pela vitória, pelo triunfo, por tirar o primeiro lugar, por passar à frente, não importa o que seja. Eu fico impressionado, às vezes a gente quer, eu não sei se já aconteceu com você que dirige, já pediu passagem a alguém, e aquela criatura que vinha devagar, de repente ela começa a acelerar, do nada, irmãos. Do nada, me parece que a celeridade, a mentalidade triunfalista tem dominado essa gente. Quer ver uma outra coisa? O que eu chamo aqui de estresse crônico. O que é uma pessoa que cronificou o estresse? É aquela que se estressa sem motivo. Você não precisa de algum motivo para estar. Não é que você esteja estressado, é que você é estressada, é estressado. Uma outra característica é aquilo que eu estou chamando aqui de prejuízo na saúde. E saúde aqui é saúde física, é saúde emocional, é saúde espiritual, é enfermidade nas relações. E por fim, esse individualismo, porque com essa mentalidade triunfalista, o individualismo passa a prevalecer. E dentro de uma estrutura familiar, por exemplo, não deixam de ser marido e mulher, pai e filho, porque se a ideia é de uma competição, esses papéis mudam. O que você vai ter é um vencedor e um derrotado. Fundamentalmente é esta a relação, ou o modelo da relação. Não se compartilha mais de um mesmo propósito ou um mesmo ideal. Por quê? Porque cada um está correndo numa raia diferente. E a ideia é de um casal comparando os seus resultados, comparando as suas conquistas, comparando o salário, comparando a sua história. E um casal competitivo, gente, não é nada saudável. Irmãos competitivos, aliás, eu li muita coisa sobre isso esses dias, e eu vi algumas pessoas tentando identificar a competitividade como algo salutar, em um determinado nível. Eu já estou cansado dessa história, irmãos, dizer que ambição, um pouquinho de ambição não faz mal, um pouquinho não faz mal, e agora também ser competitivo, e a pessoa diz, olha, quando você começa a conceber a competitividade, isso pode funcionar como uma motivação para você, mas eu não preciso vencer você para me tornar uma pessoa melhor. A gente pode fazer isso juntos. A gente pode celebrar a vida de uma outra forma, de uma outra maneira. E quando numa família a competitividade ela é acentuada, dificilmente alguém vai reconhecer o mérito do outro. Porque se você reconhece o mérito do outro, você vai estar deixando de pontuar e vai estar fazendo pontos ou marcando pontos naquilo que seria a agenda dele. Era como se nós tivéssemos dentro de casa um livro de contabilidade, sabe, de acertos e falhas, e a gente compara isso até nos afazeres domésticos, sabe, parece que a gente tem uma memória. Eu lavei os pratos ontem, e quando eu lavo eu enxugo,
E aí a gente começa a comparar, sabe? Fui eu quem tirei a mesa, sabe? Fui eu quem pus a mesa. Eu cozinhei já, eu já guardei. Sabe aquela coisa, depois que chegou o tal do gelágua, agora a única dificuldade é saber quem vai pegar e colocar o garrafão. Mas eu ainda sou daquele tempo em que havia garrafa d'água dentro de casa. Gente, você fez isso. Você ficou com sede, mas ficou com medo de beber a água, porque se secasse você teria que encher. Você fez isso. Você deixou só um dedo na garrafa, sabe? Para não ter que fazer, não ter que encher. Por quê? Porque tudo era... Irmãos, gente, irmãos é que é uma festa. Até as notas na escola serviam como motivo de comparação. Não sei se você se recorda, mas o texto que eu mencionei, que servirá de base, na verdade nem base, vai ser um fio condutor. Judas 1:11a. Só tem um capítulo, fica tranquilo, vai lá de Apocalipse, vai voltando que você encontra o livro de Judas, que não é o Iscariotes, viu, por favor. O que é que está escrito lá? Está escrito assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Então você já deve estar imaginando que hoje a gente vai falar sobre esta competitividade, usando como pano de fundo a história de uma relação entre irmãos. De um lado Caim, do outro lado o Abel, aquele que foi vítima do ódio do seu próprio irmão. Mas antes de avançar, deixa eu só lhe dizer, como se fosse uma palavra de advertência. Eu tenho eu tenho percebido que simplicidade se aprende em casa. Humildade a gente aprende, é coisa que a gente aprende no berço. E às vezes essa mentalidade competitiva é estimulada dentro da própria família, dentro da própria casa. No caso desses dois, uma coisa me chama a atenção. Pode ser só um fato curioso, mas põe essa tabela aí. De um lado está o Caim, do outro lado está o Abel. Nasceu o primeiro filho, Eva vai e escolhe, eu vou chamá-lo de Caim. E essa palavra é sinônimo de lança, tem a ver com obter e até provocar ciúme. E então tem um outro filho e eu vou escolher o outro nome de um filho e esse filho vai se chamar Abel. Só que Abel é o mesmo que vapor, respiração, algo passageiro. Isso lhe traz alguma percepção? Como é seu nome? Passageiro. E o seu nome? Provocador de ciúme. Parece que de alguma forma, às vezes até sem perceber, ou de um modo inconsciente ou consciente, nós acabamos estimulando. Eu já vi alguns filhos postando coisas nas redes sociais que eu acho tão interessante. Aquela criatura dizendo, a minha mãe gosta de todos os filhos, aí passa assim, onde estão as fotos da família. Só tem uma foto daquela criatura, um 3x4 assim, num cantinho. E o resto das fotos, todas é do outro irmão. E aquela criatura parece cultivar aquilo que Caim e Abel talvez tenham percebido dentro de sua casa. Você deve lembrar da história de José, os irmãos dele. Você deve se lembrar de tantas outras histórias bíblicas que colocam esta mesma realidade diante de nós. É por isso que eu quero dizer, essa coisa da competitividade às vezes é estimulada tanto dentro de casa, que a gente não imagina o resultado que isso a longo prazo pode trazer para uma futura geração. Mas aqui, uma outra expressão. Nasceu o Caim, aí veja a palavra da mamãe: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Agora procura se ela disse alguma coisa, ou se está registrada alguma palavra do nascimento de Abel. Nenhuma. Mamãe, onde é que estão as fotos? Mamãe, o que foi? Eu escrevi uma poesia, eu fiz até uma música. E a minha música? Não, a sua é só Nana Nenê, que a Cuca vem pegar. E está tudo certo. É interessante porque essas coisas eu insisto. O espírito, competitivo, ele consegue estragar o melhor lugar, ele consegue estragar a melhor hora, com atitudes e comportamentos completamente reprováveis. Aí eu posso lhe perguntar, onde foi o ambiente em que aconteceu o assassinato de Caim? Foi dentro de uma família, aquele que deveria ser o melhor lugar do mundo. Gente, a vida só estava começando. E qual foi o momento em que tudo aconteceu? Em que a ira tomou espaço no coração?
num momento de adoração. E coisa curiosa, e isso acabou gerando morte. Alguém pode imaginar que um assassinato aconteça depois de um culto, depois de uma celebração, depois de um sacrifício ao Deus eterno? É isso que eu quero dizer aos irmãos. A competitividade destrói basicamente tudo. Aí alguém vai se levantar, não precisa levantar não agora, tá? E vai dizer assim: mas pastor, finalmente, por que foi? Por quê? Porque aconteceu o assassinato. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou passear aqui eu separei somente 3, existem até outras e outras razões apresentadas no Midrash. O que é o Midrash? O Midrash é uma interpretação da lei, são textos escritos interpretando a lei, o Antigo Testamento. Alguém já disse lá no Midrash que a discussão toda tinha a ver com herança e propriedade. Por quê? Na cabeça daquela criatura era mais ou menos assim: Caim, ele tomou posse, tornou-se proprietário de tudo que a terra produzia. Por outro lado, Abel tornou-se proprietário de tudo que vivia sobre a terra. Aí o que aconteceu? Segundo o Midrash, houve uma discussão entre os dois. E Caim teria dito: olha, a terra é minha. E ele disse: mas a roupa que você está usando me pertence, então me devolva a roupa, porque feita de pele de animal. E os dois teriam brigado por conta disso. Eu achei uma viagem, não foi, irmãos? Uma coisa muito curiosa. Houve outro que disse: não, foi por causa de mulher. Mas por que mulher? Porque o Midrash sugeria que os dois teriam casados com 2 irmãs, que teriam nascido com eles. Abel nasceu uma Bélia, nasceu Caim, nasceu uma Cainama, sei lá como é que eu vou dizer. Teriam cada um nascido com uma irmã gêmea. E o que aconteceu foi que houve conflito entre os dois para saber quem era a esposa. Outra viagem, irmãos, outra viagem. E há outro que ainda diz: não, isso é uma questão teológica. Há um Midrash que diz que houve uma discussão teológica entre os dois, e Caim teria colocado dúvidas sobre a integridade da justiça divina, que Deus fazia acepção e que escolhia isso, e o Abel teria discutido. Então, num primeiro debate teológico, teria terminado em morte. Se isso acontecesse em nossos seminários. E olha que tem muitos seminaristas agora aqui, né, entre nós. Então vejam onde pode chegar uma discussão de natureza teológica. O que é que eu faço com isso? Eu não faço nada, viu, irmãos? Não vou fazer. Ele quer saber porque a pergunta continua. E há uma palavra nas Escrituras, e a gente que tem, nós que temos a Escritura como a nossa regra de fé e prática, veja o que é que está escrito em 1 João 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Aí vem a pergunta: e por que o matou? Para que a gente vai estar inventando, irmãos, se a Bíblia mesmo responde? E o que a Bíblia responde nesse texto? No texto está escrito assim: por que ele matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Eu fico com a resposta das Escrituras. Que me perdoe o Midrash, mas eu prefiro ficar com aquilo que está escrito. E neste caso, deixa eu só lhe mostrar algumas verdades que para mim são preciosíssimas. Primeira delas, que uma oferta, ela precisa traduzir aquilo que Deus significa em sua vida. Onde é que eu observo isso? Vejam Gênesis 4:3. Falando da oferta de Caim, o texto diz assim: Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tudo bem? Leia de novo. Leu? Gravou? Ok. Agora vejam o mesmo livro de Gênesis no versículo seguinte, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Numa tradução mais antiga, tradicional, aparecia a palavra primícias. Agora vejam só, avance só uma vez e oculta aquele detalhe ali. O texto poderia ser escrito assim e faria sentido: Abel, por sua vez, trouxe crias do seu rebanho. Faz sentido? Consegue perceber a diferença? O que acontece com Abel não aconteceu com Caim. O que é que o texto diz? Que Caim trouxe o fruto da terra. Só que Abel, ele não traz somente o fruto do seu trabalho. O que é que ele traz?
o melhor do fruto do seu trabalho. É por isso que eu disse há pouco e vou repetir. A oferta, ela precisa de alguma forma reproduzir aquilo que Deus, aquele a quem eu quero ofertar, representa na minha vida. Se eu quero presentear uma pessoa muito especial, você já viu a ginástica que a gente faz para que agrade aquela pessoa? A gente fica pensando no que é que aquela pessoa gosta. Eu sei que ele gosta disso, eu sei que ela gosta daquilo, eu vou fazer assim, eu vou fazer aquilo. Mas já percebeu quando é amigo secreto? Especialmente aqueles que só vão até R$30. Você compra de 15. Você compra de 15 porque você não tem interesse, você não sabe nem que amigo vai ser. Então, quando a gente entrega a Deus, a gente não está brincando de amigo secreto, não, gente. E isso fica claro para mim na história. Aí, quando o texto diz que Abel deu do seu melhor, estabelece para mim uma verdade. Qual? O que importa não é o que você ofertou, mas o quanto a sua oferta consegue traduzir o seu sentimento de adoração a Deus. Por quê? Porque Deus não quer o fruto do seu trabalho simplesmente, mas o melhor do seu trabalho. E foi aqui que Abel teve toda a sua dificuldade. Mas o texto que eu li de Judas fala de um processo, é o caminho de Caim. O texto não está falando simplesmente da atitude daquele homem, mas o processo que ele viveu. Por quê? Porque a atitude, a morte, o assassinato, ela é uma consequência de um processo que às vezes a gente se permite alimentar. E que processo seria esse, que caminho? Primeiro, o fato. Qual foi o fato? A Bíblia me diz em capítulo 4 de Gênesis, verso 4 e 5, que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Este é o fato. Entenderam? Foi isso que aconteceu. Eu tenho o poder de interferir nisso, de quem é a soberania, a quem foi que eu ofertei. Este é o fato. Agora, outra coisa é o sentimento. O fato foi aquilo, mas qual o meu sentimento em relação àquilo que Deus decidiu, àquilo que Deus estabeleceu, aquela que é a soberania divina? Porque Deus pode ou não pode, meu irmão, recusar a minha oferta? Pode não? Você vai sair daqui insultado se Deus disser não à sua canção, ao louvor que você prestou, porque Deus conhece o seu coração e sabe que seu coração está em pecado? Deus não pode lhe dizer não. Agora veja o sentimento. Aí a Bíblia diz que por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Gente, ficar enfurecido já é suficiente, não é? Mas algumas pessoas são tão transparentes que até o rosto se transforma. Gente, a gente tem até medo. Por que você está me olhando assim? Lá atrás, no século passado, a gente dizia: vou abrir os braços, que é para você não me engolir. Sabe, somente aquela expressão. Eu vou dizer, sabe quem me metia medo, irmãos, com um olhar? E olha que ele nunca olhou para mim. Era o tal de Mike Tyson. Quando aquele homem subia no ringue para lutar como adversário, eu não sei quem se lembra naqueles momentos iniciais como ele olhava para aquela criatura. Eu caía e mandava o juiz contar até 10, irmãos, sem nem ter começado a luta, porque o olhar enfurecido daquele homem para mim era bastante. A minha pressão ia lá para não sei quanto e eu caía ali mesmo naquele lugar. Aqui está o texto dizendo que Caim, ele se deixou tomar pela fúria, o rosto dele se transtornou por conta da reação dele diante do fato. Uma coisa é o fato, outra coisa é o sentimento. O fato, ele pode gerar este ou aquele sentimento, e os sentimentos a gente não tem muito controle sobre eles, não é? Mas aí o texto prossegue. Qual a motivação? Há um processo de reflexão aqui. Aí Deus volta-se para Caim e diz: por que você está furioso? E quando você está furioso e alguém lhe pergunta: por que você está furioso? O que é que acontece com você? Aquilo acalma você na hora, não é? Você fica ainda mais
furioso. Por que se transtornou o seu rosto? E Deus ainda acrescenta: se você fizer o bem, não será aceito. Tudo é uma questão de você fazer o melhor. Tudo é uma questão de você fazer o bem. Depois desse processo que indaga pela motivação, Deus desafia Caim a exercer o autocontrole. O que é que Deus diz a ele? O pecado o ameaça à porta. É como se tivesse: olha, está faltando pouco. Você já está no limite. Um pouco mais e você vai fazer uma bobagem. Você vai fazer uma besteira. Aí ele diz: olha, o pecado deseja conquistá-lo. Mas o que é que você deve fazer? Dominá-lo. É você quem tem que assumir o controle de suas atitudes. Não permita que a sua fúria controle as suas atitudes. A fúria não é uma boa conselheira. A fúria não sabe dirigir sua vida. E aí o texto sagrado está dizendo: olha, aconteceu o fato, você se sentiu mal por causa daquilo, tem perguntado, tem feito algumas indagações, tem refletido sobre isso, então agora vem uma palavra de Deus para você. Olha, é nesse momento que você precisa exercer o autocontrole, porque se passar daqui, a coisa vai ficar ainda mais complicada. Porque enquanto está aqui na sua mente, você ainda pode fazer um processo inverso. Aí depois do apelo ao autocontrole, acontece o pecado, o erro, finalmente o ato. Diz o texto sagrado que Caim virou-se para Abel e disse: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E aí você vê que foi premeditado, né? Ele foi para o ambiente, ele estabeleceu aqui tem muito advogado, isso vai tornar o problema dele ainda mais sério. Por quê? Porque ele permitiu que aquilo que foi uma fúria, que a princípio só transtornou o rosto dele, se transformasse em uma justificativa para matar uma outra pessoa. E finalmente, o texto então vai falar do confronto. Por quê? Uma vez consumado o pecado e o erro, Deus volta a bater na sua porta. E Deus confronta. E aí vem um confronto. Deus volta-se e pergunta a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Sou eu o responsável? Gente, é impressionante porque um erro cometido, há uma expressão no Salmo que diz assim, que um abismo ele chama outro abismo. E a gente não se libertando da culpa e do erro, mentira. Você já deve ter percebido, aliás não, que você nunca mentiu, mas imagine, quando a criatura mente e depois ele é confrontado, se ele não abraçar a verdade, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter que criar uma nova mentira. E uma coisa curiosa é que a mentira ela é cheia de detalhes, enquanto a verdade é tão simples. E quanto mais detalhes, mas você fez isso, por que você fez isso? Aí começa um enredo, uma narrativa. Aliás, toda família tem um mentiroso, não tem? Tem uns que tem mais de um. Tem uns que tem mais de um. Na minha família, eu me lembro de uma criatura folclórica, uma tia que... Mas, gente, toda vez que ela contava história, todo mundo na família sabia que era mentira. Mas era tão divertido ouvi-la contar as histórias, que todo mundo ficava dando corda para minha tia contar histórias, sabe? Aventuras, e ela tinha uma criatividade absurda. Tem alguém na sua família? Eu sei que tem alguém na sua família. E o curioso é que todo mundo sabia que aquilo não era verdade. E o curioso é que chegou um momento na minha vida, eu era um pré-adolescente, que eu já não sabia mais o que era mentira e o que era verdade. Ela falava que tinha apartamento em Miami, que estava na França, e eu acreditava naquilo tudinho, meu Deus do céu, com riquezas de detalhes, O que Deus tem me confrontado? O que na sua relação familiar, o que tem sido motivo de competitividade? Sabe aquela coisa de querer fazer o outro se sentir menor? Sabe, é como se... Para eu me sentir, de alguma forma, realizado, eu preciso que você me dê espaço. Eu quero terminar somente fazendo aquela que foi a pergunta de Deus no versículo 10.
ao Caim: mas o que foi que você fez? O que foi que você fez? Parece, daria um bom título de filme, não é? O que foi que você fez? Parece aquelas coisas: eu sei o que você fez no verão passado. Não tinha umas coisas assim, né? Eu sei, a camarada ligava, dizia: eu sei o que foi que você fez. A criatura não dormia, não fazia mais nada, e começava o enredo todo suspense. Quando Deus lhe pergunta isso, o que é que você sente? O que foi que você fez? Sabe aquela coisa do filho que chegou em casa disfarçando, entrou pela outra porta, passou direto, foi para o quarto, aí a mãe para assim, nem viu, está de costas. Aí o que aquela criatura faz? O que foi que aconteceu? Aí você desmonta. Aliás, por falar nisso, eu só vou registrar, viu? Eu soube de uma escola, não foi uma escola, que fez um campeonato com mães, gente. Tiro ao alvo usando a havaiana. E o curioso é que nenhuma mãe errou, irmãos. Uma distância considerável, ela vai lá, zum, 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 pá. Não errava uma. E observe, se tem uma pessoa de quem eu não consigo esconder, são essas pessoas que me conhecem muito bem. É por isso que hoje Deus está perguntando a você: o que foi que você fez? O que foi que você fez dentro da sua estrutura familiar que trouxe esta dificuldade? Mês da família, gente, nós não estamos competindo. A família precisa ter, ou precisa ser, esse espaço em que eu me sinto o seu parceiro. Eu ainda me recordo de uma Paralimpíadas, onde houve uma corrida, e lá estavam alguns com algumas limitações, e o curioso é que um caiu, e os outros pararam de correr, foram ajudar. E aí, resultado, passaram todos, foram de mãos dadas até o final da prova. Aquilo marcou-me e eu nunca mais esqueci daquela cena. A gente não está competindo. Às vezes a gente corre tanto sozinho que quando a gente chega no pódio, não tem ninguém para compartilhar a vitória. Não tem ninguém para celebrar. Não tem absolutamente ninguém. Essa é a cultura lá de fora. Mas aquele que conhece a Deus precisa olhar o outro como meu parceiro, como a minha parceira. A vitória do meu irmão precisa ser a minha vitória também. A vitória da minha esposa é a minha vitória também. Aquilo que o meu marido alcançou, eu preciso me orgulhar também disso. A vitória dos meus pais, a vitória dos meus filhos, é isso que tem que encher os meus olhos. Família não é lugar para competição, mas para compaixão, irmãos, para compaixão. Por isso, termino aqui só com esta pergunta, viu? O que foi que você fez? Quase que eu peço assim: olha para a pessoa que está ao seu lado e faça a pergunta, mas não vou fazer não. Vou fazer não, porque alguém pode se aproveitar. Eu acho que alguém pode se aproveitar aqui nessa hora. Mas que Deus lhe abençoe grandemente, você também que está em casa. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que neste mês de maio a gente possa repensar muitas das nossas atitudes, viu? Que elas sejam motivo de bênção para todos nós.